Paz de Deus, meus queridos. Tudo bom, meus irmãos? Hoje, irmãos, o Senhor vai dar a graça de contar uma obra, né? Os irmãos, os servos de Deus, as servas de Deus, os visitantes que estão acessando o nosso canal no YouTube. Irmãos, como falei, né, há alguns vídeos atrás, né? Deus preparou, né, por misericórdia de Deus, minha mãe servindo a Deus na congregação cristã. No total, irmão, nós somos em 10 irmãos, né, no total. E na época, irmãos, os cinco mais velhos tinham tomado rumo, né? Cada um estava no Rio de Janeiro, São Paulo, tinham casado e ficaram, na verdade, 5 filhos com a minha mãe, que eu sou o mais velho dos 5 mais novos, no caso. Então era, no caso, eu, 3 irmãos e uma irmã, 5 no total. Irmãos, e naquela época, ali aqui em Feira de Santana, no Jardim Cruzeiro, irmãos, tinha uma salinha de oração e nós estávamos numa luta terrível. Meu pai, né, o nosso pai, ele na verdade, irmãos, tinha se afastado um pouco ali de nós, da nossa casa. Eu estou falando porque foi um fato que aconteceu para os irmãos entenderem a obra que Deus fez. Não estou falando aqui do meu pai de forma nenhuma, mas contando um fato que aconteceu na época. Irmãos, e ali era uma luta terrível. E minha mãe, irmãos, minha saudosa mãe, ela tinha uma lojinha de confecções aqui em Feira de Santana, no centro de abastecimento. Irmãos, e naquela luta, minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, uma trabalhadeira. Botava barraca de confecções nas ruas, na feira, tinha uma lojinha. Não tinha condição, tanta condição financeira, era uma batalhadeira, irmão. Irmão, e naquela luta, naquela guerra travada, irmão, Deus permitiu, o ladrão entrou na loja da minha mãe, irmãos. E um dia, irmãos, veio a notícia muito triste, logo de manhã cedo, ligaram para minha mãe: Dona Joana, o ladrão entrou na sua loja, não deixou nada. E ela tinha reformado aquela loja toda, colocado carpete nas paredes. A loja era uma loja até um pouco grande. E enchido, irmãos. Ela trabalhava com lingerie, com aquelas coisas, com a roupa cara. Irmão, quando ela abasteceu aquela loja, o ladrão, irmão, botou um pé de cabra na porta, arrombou a porta da loja, levou tudo, irmãos. Ficou mais ou menos 1% da mercadoria ali. Irmão, minha mãe entrou em grande angústia. Como falei, o meu pai, ele estava um pouco afastado, ele ia na nossa casa, mas ele estava mais fora, ausente. Irmãos, e minha mãe entrou numa prova, irmãos, num aperto terrível. E ela tinha que pagar, irmãos, a alguns credores. Não tinha como, porque levaram toda aquela mercadoria. Minha mãe entrou em aflição, me lembro, irmãos. Nós, naquela época, tanto eu como meus 3 irmãos e a minha irmã, nós tínhamos obedecido a palavra, né, o batismo. Tinha pouco tempo, não tinha muito tempo. Irmãos, e pela graça e bondade do Senhor, um dia me lembro, irmãos, que minha mãe pegou ela ali e os filhos, eu no meio, falou: meus filhos, chamou, reuniu a gente, falou: meus filhos, eu estou muito atribulada, estou muito preocupada. Credor vindo na minha porta. E tinha um credor que ela tinha feito uma compra muito grande de confecções, ela não tinha como pagar. E ali, irmãos, ela disse: meu filho, eu não sei o que fazer, o pai de vocês não está com a gente, e só Deus na minha vida, eu estou muito atribulado. Ela falando com a gente, com os filhos pequenos, irmãos. Eu tinha, como falei, mais ou menos 17 anos, mais ou menos de idade. Dos 5, eu era o mais velho. Então, irmãos, nós fomos congregar ali na salinha de oração do Jardim Cruzeiro, irmãos. E quando entramos ali, ficamos na comunhão e começou o santo culto. E na hora da santa e gloriosa palavra, na revelação da palavra, Deus tomou o seu servo ali, estava atendendo o culto, e dizia assim na palavra: nessa noite, irmã, tu entrou aqui e tu veio
preocupada, porque tu está passando uma prova muito grande, tu está endividada, tu está devendo e não tem como pagar. Mas te diz Deus, antes da meia-noite, diz o Senhor, eu vou criar um caminho, vou mover o coração do ímpio, vou mover os corações, vou criar um caminho e vou entrar na tua vida e vou pagar tuas dívidas. Irmãos, quando a gente, irmãos, ouviu aquilo ali, meu Deus do céu, eu particularmente, irmão, fiquei maravilhado. E na minha mente eu pensei, meu Deus, será que é algum irmão da igreja? Meu Deus, é novo de batizado ali, irmãos. O Senhor já tinha feito aquela obra gloriosa comigo, falou na palavra, me deu 2 rins. Estava recente ali, irmãos, também, do meu batismo, como já contei em algum vídeo. Irmão, louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, e ali acabou a palavra. Eu e meus irmãos reunimos em volta da minha mãe. Falei, manhã, será que algum irmão vai pagar, irmão, a dívida? E a gente ficou ali na porta da igreja, reunido, a salinha. Minha mãe, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Vamos para casa. E ali foi ela e os 5 filhos. Irmãos, quando nós saímos de casa, nós deixamos a luz de fora da garagem acesa e a luz da casa de dentro apagada. Irmãos, quando nós chegamos ali, irmãos, a casa estava toda apagada. Nós dissemos, meu Deus, será que cortaram a luz? Quando nós empurramos um pouco a porta estava encostada. Tinha uma vela acesa em cima da mesa e uma pessoa sentada, irmãos. Nós olhamos meio assombrados. E era o meu pai, estava ali sentado. Nós ficamos um pouco assustados, os 5 filhos, minha mãe. Entramos todos juntos. E ele chamou, Joana, eu estava não sei aonde, e é o seguinte, eu vim aqui porque, vem cá, você está devendo quanto? Irmãos, Deus é Deus, irmão, é maravilhoso demais, irmãos. E minha mãe falou aquele montante, um montante alto, irmão. Irmão, e aquele homem, meu pai, puxou ali, irmão, eu me lembro, eu estava ali, eu vi um maço muito grande, muito alto de dinheiro. Disse, tá aqui, Jona, paga tua dívidas. Pegou todo aquele dinheiro, irmão. E ali, irmãos, passando o carro do som aqui. Glória a Deus. Olha a hora que o seu veteiro resolveu passar. Só um momento, meus queridos. Como aqui ao ar livre acontecem essas coisas. Irmãos, certo é, meus queridos, que naquela noite Deus preparou a importância e minha mãe quitou, irmãos, a dívida dela. Irmão, foi mais uma coisa maravilhosa, uma confirmação, irmãos, que Deus, Ele fala na boca do homem. O Senhor mandou a palavra antes da meia-noite. Saímos da igreja da salinha, quando chegamos em casa o milagre foi feito. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, eu agradeço a Deus por mais essa obra, por mais essa oportunidade de estar contando esse milagre que eu vivi e presenciei na vida da minha mãe, na minha vida e na vida de meus irmãos também. Peço à Irmandade e os irmãos que orem por nós, pelos nossos amigos também e por todos. E Deus seja louvado.